Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, e que em espírito está aqui em nosso meio, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Rogamos a Ti, ó Deus, que nos aceite em Tua santa presença, que o Senhor perdoe nossos pecados, que o Senhor nos purifique pelo poder do Espírito Santo e aceite, ó Deus, a nossa adoração nesta manhã. Que o Senhor fale com cada um de nós, trazendo aos nossos ouvidos e penetrando em nossa alma a mensagem que o Senhor tem para hoje. Que o Senhor abençoe os dízimos e ofertas que serão trazidos ao Teu altar no ato de adoração, e que cada um dos Teus filhos aqui neste lugar seja grandemente abençoado pelo Senhor. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Eterno Deus, Pai de amor, de infinita misericórdia, louvado e exaltado seja o Seu nome, pois Tu é bom o tempo todo e tem cuidado de nós. Obrigado pelo que tem feito até aqui. Somos imensamente agradecidos pelas Suas bênçãos, pelo cuidado, pela paz e pela alegria da salvação. Te agradecemos por tanto que tem feito, mas como Seus filhos frágeis e pecadores, nós suplicamos que o Senhor atenda a oração de cada um que colocaram em Suas mãos agora os seus anseios com o erguer da mão. O Senhor conhece a cada um pelo nome, sabe das necessidades, problemas, ansiedades e também das alegrias. Em nome de Jesus, que o Senhor atenda a cada um conforme o Teu querer, pois o Senhor sabe fazer por nós muito mais do que podemos pedir ou pensar. Oramos de forma especial pelo irmão Alcides. Que o Senhor o visite nesta hora, que o Teu Santo e Bom Espírito esteja ali ao lado dele, confortando-lhe, dando-lhe muita paz nesse momento de dor, de angústia, de sofrimento. Que o Senhor faça a Sua vontade na vida dele, que a sua saúde seja restaurada, se o seu querer for este, que a sua oração seja atendida, a oração do irmão Alcides. Oramos também pelos nomes que estão contidos aqui nesse livro. São centenas de nomes, pessoas que nós amamos, que nós queremos que estejam juntamente conosco, participando desta mesma fé, desta mesma esperança. Que o Senhor também os visite a todos e que eles recebam nesta hora o Seu abraço, o Seu carinho e o Seu alento. Abençoe o irmão Reinan, que vai partilhar conosco o pão da vida. Que ele realmente já tenha sido iluminado, que agora ele traga um recado do céu que venha acalentar o mais profundo do nosso coração. Tomamos em nome de Jesus, levanta-nos com o Teu poder. Amém. No livro de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda?
Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Verso 23. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Verso 26. Jesus, fitando o olho deles, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E essa é a nossa esperança. Para Deus tudo é possível. A salvação por atos humanos é impossível. Impossível. Obra alguma que fizermos irá nos salvar, por melhor que seja. E qual foi a condição que Jesus informou para aquele jovem para que fosse salvo? Guardar a lei de Deus e aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador e Senhor da sua vida, e seguindo fielmente. Esta foi a condição que Jesus estabeleceu. Você deve guardar a lei, e aquele jovem fazia isso, ou não? Jesus disse que ele não guardava a lei. Quando o jovem disse: eu faço isso desde a minha infância, desde a minha mocidade eu guardo a lei. E ele ainda perguntou: que lei é essa? Talvez eu não saiba que lei é essa. E Jesus detalhou a lei para ele, que está escrito no livro de Êxodo capítulo 20. E o jovem, depois de ter a confirmação, ele guarda a lei desde a infância. Então ele diz: Senhor, o que me falta ainda? Ou seja, ele não tinha certeza que estava salvo. Ele era obediente à lei, ele era um cristão, ele era um cristão fiel, ele ia à igreja, ele participava das atividades da igreja, ele se envolvia com o trabalho da igreja, mas ele se sentia perdido. Ele não tinha certeza que ele iria para o céu, que ele seria salvo. Ele era um crente fiel, ele parecia ser. Ele parecia ser. E ele sabia que não era. Ele guardava os 10 mandamentos, parecia guardar. Jesus falou: guarda. Uma pergunta para nós: será que não estamos fazendo o mesmo? Será que nós não estamos na mesma situação que aquele jovem, participando da igreja, as atividades da igreja, orando, estudando a Bíblia? E aquele jovem fazia isso, ele era rico, ele tinha acesso às Escrituras, e todo bom judeu que fosse rico, ele tinha que entender das leis judaicas, ele tinha que entender do Pentateuco, ele tinha que entender dos profetas, e ele entendia tudo. Ele era rico, ele conhecia. Ou será que muitas vezes não estamos sendo presunçosos, achando que somos bons adventistas do sétimo dia, bons cristãos, por conta dos nossos critérios pessoais em relação à nossa conduta cristã? Será que nós não estamos estabelecendo critérios para nós mesmos, de como ser um bom cristão para ser aceito por Deus?
Muitas vezes isso pode estar acontecendo na nossa vida e nós não estamos nos apercebendo disso. Eu quero agora ler um outro texto que está em João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8. João 8, versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta palavra e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus tem um encontro com um rapaz rico, um crente fiel, provavelmente um líder de igreja, culto, inteligente, estudioso, generoso. Ele amava o próximo. Jesus não disse que ele não amava, e que se achava perdido. E que quando Jesus falou para ele o que ele precisava fazer para alcançar o reino dos céus, que era desfazer de tudo que ele tinha, de tudo que o prendia a este mundo, deixar tudo e depois disso seguir Jesus, qual foi a atitude desse jovem? Ele aceitou o convite de Cristo ou ele rejeitou? Ele cabisbaixo saiu, se retirou, porque era muito rico. Eu não quero falar aqui da riqueza material, tão somente, mas da riqueza do orgulho, da riqueza da vaidade, da riqueza dos sonhos para este mundo que ainda temos que alcançar. Talvez não sejamos ricos como aquele jovem era rico de bens, mas talvez tenhamos uma riqueza que nos prende a este mundo e que não é o dinheiro, mas que nós valorizamos demais, mais que Cristo. Esta mulher que foi apanhada em adultério era uma sofredora,
O começo do texto do livro de João, capítulo 8, começa dizendo que ainda de madrugada Jesus foi ao templo e lá já tinha uma multidão esperando Jesus. Provavelmente aquela mulher passou a noite em pecado e logo cedo, ainda de madrugada, foi arrastada até os pés de Cristo para ser acusada. Acusando-a, aqueles homens que a levaram queriam também acusar Jesus e por isso pediu a opinião de Jesus. A lei diz que ela deve ser apedrejada e o apedrejamento era até a morte. Então Jesus escreve no chão. Jesus, no encontro com aquele jovem rico, Jesus informou para ele qual era a lei de Deus. Agora os acusadores daquela mulher que também queriam acusar Jesus usam novamente as leis para acusar aquela mulher e não para salvá-la, para condená-la à morte. Jesus começa a escrever com o seu dedo no chão todos os pecados daqueles homens. Jesus sabia de tudo e por isso um a um foram se retirando, nenhum teve coragem de atirar uma pedra. E nós vemos um contraste muito grande em relação às duas decisões que foram tomadas. Aquele jovem rejeitou o convite de Cristo para deixar tudo aquilo que o prendia ao pecado e segui-lo. Mas aquela mulher, pobre, miserável e adúltera, discriminada pela sociedade, aceitou o convite de Cristo e decidiu segui-lo. Uma decisão ela tomou após uma ordem de Jesus. A decisão sábia. Jesus não a condenou, como também não condenou aquele jovem. Jesus não condena ninguém. Jesus salva. Nós é que nos condenamos. Nós muitas vezes escolhemos a condenação do pecado, o castigo. Mas Jesus salva. Jesus ofereceu a salvação àquele jovem. Jesus perguntou: você guarda a lei? Jesus sabia que ele não guardava. Jesus sabia que ele era um pecador, mas Jesus não, em momento algum, levantou o dedo e disse: mentiroso, você é um pecador, você está mentindo. Jesus fez aquele rapaz refletir na vida dele e o induziu a uma decisão sábia, a mais sábia que um ser humano pode tomar em sua vida, que é abandonar a vida de pecado e seguir Jesus. Mas ele rejeitou, porque ele estava preso e queria continuar preso ao pecado, e por isso ele se retirou. Aquela mulher, apanhada em flagrante adultério, uma pobre, miserável pecadora, decidiu seguir a ordem de Cristo. Há algo que muitas vezes nós achamos que é impossível, que é abandonar o pecado. Muitas vezes a gente acha que isso é impossível. Eu já vi muita gente falar isso. Mas nós precisamos lutar contra nós mesmos. Deus nunca vai te forçar nada. Ele pode te orientar, Ele pode te mostrar o caminho, mas Ele nunca vai te forçar nada. Deus, quando criou o homem e o colocou num jardim, o homem e a mulher, Deus deu liberdade para eles. Eles podiam fazer o que eles quisessem. Deus apenas deu uma ordem, que eles não tocassem num fruto e nem comessem de um fruto determinado, porque se eles assim fizessem, eles morreriam. Deus não cercou aquela árvore, Deus não colocou uma cerca elétrica, Deus não impediu que o homem tivesse acesso àquela árvore. Deus deu a liberdade para eles. E foi com a liberdade que o homem recebeu, que o homem pecou, que o homem desobedeceu a Deus. E por que eles foram expulsos de lá? Porque eles pecaram.
E por que eles pecaram? Porque eles escolheram pecar. Eles escolheram ouvir a voz do tentador em vez de se lembrar e ouvir a voz de Deus e dos conselhos de Deus. E quais foram as consequências? Nós sofremos até hoje o sofrimento e a morte. Qual foi o preço do perdão para a redenção do homem? A morte do Filho de Deus. Esse foi o preço pago. E o que Deus espera de nós? O que Deus está esperando de nós? Uma decisão. Deus espera uma decisão. Uma decisão sábia, inteligente. Abram suas Bíblias no livro de Isaías, por gentileza. Capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 10. Eu leio assim: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Verso 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que Deus espera de nós? Uma decisão. Deus espera uma decisão. Enquanto vida você tem, Deus está esperando essa decisão. Deus deixa bem claro aqui: você pode ser um cristão fiel, você pode oferecer ofertas, você pode devolver seu fiel dízimo, sua fiel oferta, ser generoso, você pode fazer tudo certinho, mas se você tiver algum pecado acariciado no teu coração, Deus te cobrará. Se a tua vida não estiver de acordo com os princípios do assim diz o Senhor,
Deus te cobrará. Todo o bem que você fizer jamais comprará a tua entrada no céu. Verso 18 diz: vinde, pensem, raciocinem, gente. Os vossos pecados podem ser os piores praticados até hoje na face da terra. Deus te perdoa, Deus te limpa, Deus te purifica. Mas você precisa deixar o pecado. Você precisa abandonar o pecado. A tua vida mostra quem você é. Se não para a sociedade, pode mostrar claramente para Deus. Deus sabe o que você pensa, o que você sente. Deus conhece as fraquezas e as minhas. Deus sabe das tuas paixões, dos teus vícios. Diante de Deus, você e eu estamos nus. Não há nada a esconder de Deus. E Deus te ama com um amor inigualável. E jamais nós compreenderemos esse amor de Deus, nem na eternidade. Passaremos a eternidade tentando compreender o amor de Deus, mas não conseguiremos, porque quanto mais conhecermos a Deus e a grandeza de Deus, aí que nós não entenderemos o tamanho do amor de Deus. O apelo desta manhã é para deixarmos tudo aquilo que nos impede de sermos um fiel servo do Senhor. Nós não temos mais tempo. Esse mundo está no fim. Os sinais estão aí claros para vermos que esse mundo está no fim. Mas ainda que este mundo dure 1000 anos e as coisas ainda piorem, um dia o nosso fim chegará. Eu pedi oração para o meu pai. Desculpa. Meu pai está vivo. E eu não sei por quanto tempo. Eu sei que o fim da vida chega para todo mundo. Mas a gente não espera. A gente ignora. Essa semana eu levei ao hospital. Ele não queria ir, mas ele tossia muito. Já não estava dormindo por causa da tosse. Eu fui para levar para o hospital na segunda-feira, mas ele não queria. Ele disse: pai, eu vim te levar para o hospital. O senhor não está bem. Mas ele não queria. Por várias vezes. Por várias vezes eu ouvia dizer que queria morrer, de tanto dores e sofrer. Na segunda-feira, ele tomou o lanche dele por volta das 9, 9h30 e eu fiquei sentado ao lado dele. Até que ele disse: me leva para o hospital. Então, pus no carro e levei. E ele foi direto para a UTI.
uma extensão na válvula óptica do coração, água nos pulmões, não estava urinando. Situação muito grave. E sempre no horário de visita, por 2 vezes eu visitei, ele não estava, ele estava dormindo, mas o pessoal disse que ele não estava sedado, talvez por conta de tanta medicação ele estava dormindo. Mas os médicos estavam dizendo que ele está reagindo a uma infecção e a gente tem que descobrir onde é essa infecção. Como na UTI eles dão um apoio maior, e aí descobriu que ele estava com pneumonia e tomando antibióticos. Mas na quinta-feira, à noite, já era quase 10 da noite, eu estava lá, eu e minha irmã. E meu pai sempre falou, o pai dele morreu sentado. E o pai dele dizia que ia morrer sentado. E meu pai ainda era muito jovem, acho que tinha 23 anos de idade, ele viu o pai dele morrer sentado. Meu pai sempre falava para mim, eu vou morrer sentado. E eu brincava e dizia, é melhor do que morrer em pé. Porque cai, né? Ele ficava rindo. Mas quando foi na quinta-feira à noite, ele disse que ele já não estava falando direito, dificuldade, quando ia falar tossia demais. E ele, estava eu e minha irmã lá no momento, e ele olhou para frente assim, já erguido, e disse, Reinan, eu quero sentar naquela cadeira ali, uma poltrona que tem lá. Eu quero sentar ali. Eu pensei, mas eu não posso tirar ele daqui enquanto ele sentado, ele está cheio de aparelhos, como que eu vou tirar? Eu falei, tá bom, eu vou dar um jeito. E de onde ele estava, o leito dele até a recepção dentro da UTI é como daqui naquele banco ali. E eu me dirigi para lá. Quando eu estou chegando perto, eu não sei de onde ele arrumou a voz, mas ele ergueu a cabeça, regalou o olho e gritou, Reinan, não! Eu olhei assim, não! E fez assim, não! Aí ele, não! Aí eu voltei. Medo de morrer. Medo de morrer. Um dia ele falou para mim, já faz um tempinho, ele já estava sofrendo, mas desde que ele sofreu um AVC em 2011 não foi mais a mesma pessoa. Mas ele tem uma memória, uma consciência que é incrível. Minha mãe foi descoberto agora recente que ela está com mal de Alzheimer, então a memória falha demais. Vocês que conhecem sabem como é. Mas meu pai tem uma memória incrível. Minha mãe é que dá os medicamentos para ele e ela tem que estar anotando tudo. Meu pai não esquece de um. Ele sabe horário, ele sabe tudo. Você conseguindo conversar, ele conversa. Quando está com fone de ouvido, você chegando perto, conversa, ele te ouve. Ele tem uma memória incrível. Ele não perdeu em nada a lucidez dele. Mas ele me disse uma vez, quanto mais eu vivo, mais eu peco. Quanto mais eu vivo, mais eu peco. Essa deveria ser a nossa preocupação. Como está a tua vida? Como está a minha vida? Estamos vivendo para louvar a Deus, para honrar a Deus, ou estamos vivendo para pecar? Para quem está servindo a nossa vida? Para honrar a Deus ou o diabo? A nossa vida é feita de escolhas. O pecado é uma escolha. Ainda que seja no pensamento, é uma escolha. Você escolhe pecar. Nós somos fracos, sim, mas nós temos Cristo que nos fortalece. Filipenses 4,13 diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, Cristo pode te dar a vitória sobre qualquer pecado. Creia nisso. Quando Jesus disse para aquela mulher que foi apanhada em adultério, vai, não peques mais, ele não estava blefando.
foi uma pegadinha, brincadeira, isso é impossível. Ele nunca falou isso. Em Cristo nós podemos todas as coisas, mas muitas vezes nós queremos em Cristo receber uma cura, muitas vezes em Cristo nós queremos receber um emprego bom, nós queremos passar na faculdade, em Cristo nós queremos um bom casamento. Tudo isso é possível, sim, claro, e Jesus quer o bem nosso, mas o que Ele mais quer é nos salvar. Ele morreu por isso. Ele não morreu por teu emprego, por tua faculdade, Ele não morreu para que você casasse, tivesse uma boa família. Ele morreu para te salvar. Só por isso. Nada desse mundo nós vamos levar, nada, coisa alguma. Apenas um caráter que é construído durante a vida toda, até o fim. Ontem eu estava me preparando para ir ao UTI visitar meu pai, o horário de visita de 11 às 12, de 4 às 5 e depois de 9 da noite até 9h15. E quando eu estou a caminho, alguém do hospital me liga e a previsão dele que ele fosse ficar na UTI, não tinha previsão de alta. Não tinha, o quadro era muito grave. Tem um médico amigo meu, muito amigo, foi um dos colegas da infância, e ele também trabalha no hospital, e ele me passava tudo. Eu ligava para ele: corre, não vou saber e tal, como é que tá. E ele só Reinaldo, teu pai está assim, é um problema assim, o rim, ele só tem um rim, ele vive há 65 anos apenas com um rim. E esse médico mesmo disse que nunca viu alguém viver mais de 40 anos com um rim. E o rim, as funções renais dele estavam no limite. Então havia uma preocupação de ter que fazer uma diálise, havia uma preocupação de ter que entubá-lo. E na quinta-feira, quando eu saí do hospital, meu pai se despediu de mim com lágrimas nos olhos. Eu tomei a bênção dele, ele me abençoou e com lágrimas nos olhos. Talvez ele pensou: será que eu vou ver meu filho ainda? E naquela noite eu pedi a Deus que não deixasse ele sofrer. Eu não quero que ele sofra. E na sexta-feira o hospital me liga e diz que meu pai recebeu alta da UTI. Eu não sei por quanto tempo, mas recebeu alta. E eu assustei com aquilo, e eu só deixei meu pai sair da UTI depois que eu conversei com o médico e me explicou tudo. Eu disse: por que, doutor, que ele recebeu alta? Ele estava assim. Seu colega mesmo me falou, sua colega médica que estava ontem aqui de plantão me falou do quadro dele, agora ele recebe alta. Não, mas está melhorando, o rim dele está melhorando, já fizemos um eco agora de manhã, o coração dele está indo bem, já não tem mais água no pulmão. Ele continua com pneumonia, mas daqui uns 7 dias você já vai estar tratado. Ele está tomando a medicação e está reagindo bem. Será que Deus não nos está dando uma oportunidade também a cada um de nós? Será que Deus não está estendendo a sua mão de misericórdia e amor, dizendo: filho, abandona o pecado? Você sabe o que te atormenta, o que te incomoda, você sabe talvez o pecado que você acaricia. E o apelo desta manhã é que entreguemos nossa vida a Cristo sem reservas. Se o que você anda vendo, se o que você anda falando, se o que você anda comendo, se o que você anda escutando, se o que você anda vestindo, se o que você vive usando aborrece a Deus, deixe enquanto é tempo. Você não sabe qual vai ser o seu dia, o dia da tua partida. Antes de Jesus voltar, muita coisa vai acontecer que ainda não aconteceu. Haverá movimentos aí que ficarão claro que Jesus está voltando. Haverá um decreto dominical. Haverá muitos terremotos, muitas manifestações naturais e sobrenaturais aqui na terra, que os filhos de Deus saberão que Jesus está voltando. Tudo isso são sinais evidentes da proximidade da volta de Jesus. Mas você não sabe o dia que você vai morrer.
Pode ser um idoso, o idoso sabe que está chegando o dia, mas um jovem não sabe. Nenhum de nós sabe. Amados, eu faço um apelo a esta igreja: consagrem a vida de vocês, consagremos as nossas vidas. Um irmão consagrado ajuda o outro a se consagrar. Uma igreja consagrada se ajuda mutuamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Me perdoe pelo momento de emoção. Eu faço um apelo: ore por meu pai, por nossa família, em nome de Jesus. Oremos. Santo Deus, nosso Senhor e nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por teu santo e bom Espírito em nossas vidas, que não se cansa de nos convidar, que não se cansa de apelar aos nossos corações. Senhor, abençoa esta igreja, todos que vieram e os que não vieram também. Abençoa cada família aqui representada, ó Deus. Que o teu santo e bom Espírito seja a única influência na vida de cada um de nós. Que o Senhor perdoe nossos pecados, ó Deus. Cremos que por pior que tenham sido nossos pecados, o Senhor tem o poder para perdoar, porque para isso Cristo veio, viveu e morreu para nos salvar. Pai amado, leva-nos de volta para nossos lares, nos acompanhe, nos guarde do mal e da tentação. Provê para cada dia, ó Deus, apenas aquilo que realmente necessitarmos, para que assim, ó Deus, tenhamos tempo e atenção para o Senhor. Mas também, Senhor, não deixe faltar coisa alguma que precisarmos para não perdermos nossa fé. E que se isso acontecer, ó Deus, ainda que aconteça, que o Senhor nos sustente pelo poder que tem a Tua Palavra e o poder do Espírito Santo. Nos abençoa, Deus, e nos dê a Tua paz. Nós oramos a Ti agradecidos no nome de Jesus. Amém.